Existe um único hábito que, se eu tivesse que falar para todas as pessoas do mundo adotarem, eu diria sempre o mesmo. É o hábito que diferencia pessoas normais de pessoas que serão excepcionais. É um hábito que eu falaria que é um hábito modular. É um hábito que, quando tu coloca ele na tua vida, várias áreas da tua vida melhoram. Vários hábitos melhores e você acaba tirando vícios e colocando cada vez mais virtudes na sua rotina, por somente um hábito. Então ele é como se fosse o começo de um jogo de dominó, que tu derrubasse o primeiro dominó e só por essa força, só por esse hábito primário entrando na sua vida, ele iria começar a despencar todas as outras peças e mudar todas as áreas da sua vida. Então, se eu te falasse que é um hábito que basicamente vai te dar superpoderes, pelo menos vai te dar uma vantagem injusta entre as pessoas que não têm esse hábito de costume. Você gostaria de saber, gostaria de aplicar na sua vida? Caso sim, antes então de falar um pouco do hábito, eu quero explicar que o sucesso, ele não tem um caminho traçado. Não existe um mapa do sucesso onde eu pego e eu sei que, se eu fazer tais ações, eu 100% de certeza eu vou ter tal sucesso igual outra pessoa teve. Então o sucesso, ele não é exatamente replicável, mas ele pode ser aprendido por visualizações. Ele pode ser aprendido por entendimento do que pessoas de sucesso fizeram. Então, apesar de eu não poder pegar uma pessoa e ver todos os passos que ele fez e seguir certinho, porque cada vida é uma vida, eu consigo entender nessa pessoa quais foram as coisas que deram uma vantagem potencial para ela. Eu pego dessa pessoa e pego de outras várias que tiveram sucesso em diferentes áreas, e a gente vai entender que existe lugares comuns, existem hábitos comuns, existem mentalidades comuns, existem algumas coisas comuns que transformam essas pessoas de ser pessoas normais para pessoas excepcionais. E então, pensando nisso, a coisa que mais é desgarrada dos outros hábitos. Então, se eu fosse fazer uma lista com 50 pessoas de sucesso, falar o que você prediz no seu resultado, né? O que você fala que foi realmente o que potencializou toda a sua vida e toda a sua carreira e todas as suas escolhas para uma escolha melhor, uma carreira melhor, frutos melhores de projetos, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, iria buscar conhecimento. Então, a gente chega ao primeiro ponto, buscar conhecimento. Por quê? Porque existem 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas que não aprendem, e esse é o pior tipo de pessoa para você ser. Existem as pessoas que aprendem com os próprios erros. Então elas tentam, elas erram, elas vão errando até o momento que elas falam: peraí, eu vou aprender com isso aqui e vou modificar algumas coisas. E existem as pessoas mais inteligentes, que aprendem com os erros dos outros. E aqui também aprendem com o acerto dos outros. Então, eu consigo ver o que grandes pessoas fazem nas áreas que eu quero ser grande e destrinchar alguma coisinha ou outra. Como que eu faço isso? Através de conhecimento. Então, eu consigo ver estudos, eu consigo ver artigos, consigo ver livros, etc. Consigo destilar conhecimento para dentro de mim para eu ter uma mentalidade melhor. Porque imagina que o teu cérebro, ele é exponencial. Então, quando tu adota um novo conhecimento, tu pega um novo conhecimento, uma nova área que tu não sabia e tu tá adotando agora, tu não é como se fosse só um conhecimento novo. Além de ter um conhecimento aqui novo, outros conhecimentos que tem no seu cérebro se ligam com ele. Então vai criando uma massa, vai criando uma exponencialidade. Porque quando eu coloco um novo conhecimento perante todos os conhecimentos que eu tenho, ele não se soma, ele se multiplica. Porque eu consigo daí linkar aquele conhecimento novo que eu tive com vários conhecimentos que eu já tenho e construir coisas novas, construir novos conhecimentos, construir novos alicerces. Eu tenho que ter o poder para isso. Eu tenho que conseguir chegar e ter uma constância de conhecimento no meu cérebro para eu pensar assim: beleza, o que eu vou aprender de novo agora e o que eu vou fazer melhor para minha vida? E aqui chega o nosso hábito modular. Existem várias formas de tu buscar conhecimento, mas a forma mais fácil e que vai te trazer um conhecimento mais puro em primeiro nível, caso você não tenha acesso a grandes mentores, caso você não tenha acesso a grandes investimentos, é a leitura. A leitura por si só, ela melhora o teu cérebro em tudo que tu imaginar. Todos os pontos que alguma coisa pode melhorar, a leitura por si só por tu ler e fazer o teu cérebro entender aquilo, vai melhorar você. Você vai ser uma pessoa mais inteligente somente por ler. Pode ser um livro bobo, pode ser um livro do que você gosta até você aprender. Só de tu tá lendo aquilo, só de tu tá começando a colocar uma prática de leitura no teu
teu cérebro e rearranjando teu cérebro para ele conseguir ter atenções mais longas em espaços maiores de texto, já vai ser uma vantagem surpreendente. Mas, agora, se tu pega uma leitura e ainda pega um conhecimento que tu quer aprender, que existem livros bons para praticamente todos os conhecimentos que você quer aprender, e tu coloca aquilo na tua vida com uma constância, com uma rotina, e coloca aquilo como se fosse o teu principal objetivo do dia por um tempo, você vai se tornar uma pessoa exponencialmente melhor, né? Então é um efeito composto, né? Eu sempre gosto de pensar no efeito composto. Os seres humanos são efeitos compostos. A gente valoriza muito o que a gente consegue fazer em um curto espaço de tempo e desvaloriza muito o que a gente realmente consegue fazer em um longo espaço de tempo, né? A gente tem que sempre pensar nos jogos longos, nos jogos de grande espaço de tempo. Porque os jogos de grande espaço de tempo geralmente são os que vão perdurar. E para eu chegar nesses jogos bem, ser, né, protagonista, ser o líder, eu tenho que ter um conhecimento prévio, que eu não vou aprender de um dia para o outro. Então as pessoas têm que construir os seus repertórios mentais. E a melhor forma, se tu ainda não tem um jeito, uma captação, a melhor forma de construir um repertório mental é através de leitura. É o jeito mais fácil, tu senta a cadeira, tu lê 30 minutos, tu adota um novo hábito, porque eu adotando o hábito de ler me instiga a conseguir ler artigos, me instiga a ler notícias interessantes, me instiga a conseguir ter mais foco, ler newsletters, ler qualquer coisa. Então ele é um hábito exponencial. E por que eu também digo isso? Porque a partir do momento que tu lê, é assustador. Tu vai começar a ler, daí tu vai pegar um assunto, daí tu vai ver que tu tá mais focado, daí tu vai começar a ver que tu tá mais disciplinado, daí tu vai ter aprendido um assunto, vai colocar uma coisa em prática. E daí pra tu colocar isso em prática, tu vai precisar de um novo hábitozinho, daí tu vai colocar e a tua vida vira de cabeça para baixo. A tua vida se torna uma coisa diferente depois que tu tem um hábito de leitura contínua. E a partir de um tempo, a leitura vira o teu melhor amigo. Tu começa a conseguir substituir coisas ruins da sua rotina, como por exemplo, ficar no TikTok, no Reels, alguma coisa, por uma leitura. Então olha a vantagem que tu tem, né, pra sua vida, pra você mesmo, assim, como pessoa, e você como parte de um jogo social, parte de um jogo empresarial, parte do jogo que você vai querer jogar ao longo da sua vida. Cara, todas as pessoas estão perdendo tempo vendo coisas inúteis que não dão repertório mental para elas para um jogo de longo prazo e estão ferrando o cérebro delas, né? E eu estou lendo, estou criando um repertório mental, eu me divirto com isso. Cara, tu entende como essa pessoa aqui, ela vai ser muito mais poderosa que essa? É muito difícil essa pessoa aqui conseguir ter qualquer embate contra essa pessoa aqui, simplesmente por causa de um simples hábito, um hábito de bobo, mas não tão fácil de ser aplicado, porque a gente vive numa era que a tensão média é muito baixa, né? Eu acho que tem estudos que falam que a nossa tensão média é menor que a de um peixinho dourado. Então imagine um ser humano, que a gente fala somos seres racionais, seres pensantes, criamos grandes coisas, né? Estamos envolvidos em complexidades sociais que nenhum outro animal tem e a gente não consegue ter uma atenção por um tempo. A gente não consegue ver o tédio, a gente não consegue ter tédio. E a leitura, ela começa a te mostrar isso de um jeito diferente. Tu começa a perceber que esses espaços de tempo que você preenche na sua vida atual com ruídos pode ser preenchido com coisas que vão melhorar o teu jogo a longo prazo. E tu colocando esse primeiro hábito em jogo, eu falo que é o start, é o começo para o jogo de longo prazo. Então, a partir daqui sim, você vai poder pensar em ser alguém interessante. Até lá, tu tá sendo um zumbi. Até lá, tu só tá vivendo um dia após outro, um dia após outro, um dia após o outro, deixando todos os ruídos entrar na sua cabeça e não produzindo nada de efetivo. Então, se eu pudesse falar uma dica para qualquer pessoa que quisesse ser alguém, quisesse construir um repertório mental, comece a leitura, seja obcecado por leitura, seja obsessivo por aquilo, comece a amar. E como pode fazer isso até, né? Não tem porquê, o primeiro livro que eu vou ler, eu pegar um livro chato, um livro técnico que vai me dificultar a entrada em um novo hábito. Não, vamos pegar um livro que tu queira, qualquer livro que tu imagine, de um assunto que você acha que vai te divertir e leia. Aprenda a gostar
pode ler e daí depois qualquer assunto que tu colocar para ler, você vai conseguir. Então pense nisso. Pega um livro bobo, você sabe que vai gostar, lê. Se precisar ler mais um, lê. Começa a tirar os ruídos e colocar tempos de leitura todos os dias na sua vida, e daqui a pouco a leitura vira uma parte intrínseca à sua vida e você não vai precisar nem mais pensar nisso. E quando isso acontecer, você já está jogando outro nível de jogo, tendo um outro nível de repertório mental. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, compartilhem e até a próxima.